Oi, gente, hoje eu vou bater um papo com o Lucão, jogador de vôlei, atacante do EMS Taubaté Funvic, também da seleção brasileira. Oi, Lucas, tudo bem com você? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia também. Lucas, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa que está assistindo a gente como é que foi, primeiramente, o impacto que a pandemia causou na rotina do time. Treinamentos, a convivência de todos vocês. Qual foi o primeiro impacto? A gente já tem o ano passado todinho aí de exemplo. Gostaria que você relatasse um pouquinho para o pessoal de casa, por favor. Realmente o ano começou um pouco diferente mais tarde também, em termos de preparação, acho que para todo mundo. Foi um ano um pouco atípico, porque no meu caso não teve seleção brasileira, então geralmente quando eu chegava no clube eu já estava com ritmo de treinamento, já estava com ritmo de jogo, então o que facilitava também um pouco para já chegar bem, tá num nível muito bom, e esse ano foi um pouco diferente. Eu brinco que eu tive uma certa vantagem, porque eu tive o ginásio disponível só para eu treinar, enquanto os outros estavam em casa. O ginásio estava disponível lá para eu fazer minha parte sozinho, porque não tinha mais ninguém. Então, eu tive um pouco dessa vantagem. Mas, realmente, no começo foi bem complicado, porque a gente ainda não podia treinar com grupos grandes, tinha que manter um distanciamento. E a gente sabe que o vôlei é um esporte extremamente coletivo e precisa de um todo ali para a gente conseguir estar bem, estar conseguindo treinar 100%. Então, principalmente o primeiro mês ali foi bem tranquilo, foi bem devagar realmente para se adaptar, para ver como é que ia funcionar, principalmente se teria algum caso ou não, se teria algum nível de contaminação no time. Mas, felizmente, ali bem no começo foi bem controlado. Lucas, você é um melhor atacante, uma porcentagem de aproveitamento bastante alta. A gente sabe do seu rendimento físico, seu bom tempo de jogo também. Você acha que com o uso de máscara, que nesse caso você foi um exemplo, você continuou usando a máscara durante os seus treinamentos, durante os jogos, você acha que isso impactou, causou alguma diferença para você? Não, zero. O começo foi um pouco complicado, mas eu, desde os primeiros treinos que a gente começou ali com um grupo um pouco maior, de 3, 4 atletas, eu resolvi usar a máscara muito para proteção não só minha, mas da minha família como um todo também, porque acaba que a gente não consegue controlar 100% das pessoas, do que elas estão fazendo, como elas estão agindo. Então, uma das formas que eu vi ali de conseguir controlar um pouco mais seria usando a máscara. Mas, sinceramente, na primeira, segunda semana ali eu já me adaptei, e agora eu acabei de sair da quarentena de Covid, voltei a treinar aí tem 2 semanas. Mesmo assim, acabei sendo contaminado. E, sinceramente, eu falo para a galera, cara, não está sendo nada diferente treinar com ou treinar sem. Para mim está sendo igual, porque realmente o corpo se acostuma ali a manter aquele nível de oxigenação. E isso é muito legal, Lucas, porque você está numa posição que você pode ser exemplo para muita gente. A gente está acompanhando uma série de informações, noticiários de pessoas se negando ao uso de máscaras. Então, acho que o seu exemplo é uma coisa que traz um impacto bastante positivo pela sua posição. Mas a gente tem acompanhado também nos noticiários certas pesquisas a respeito do cognitivo dos pacientes com Covid. Você sentiu alguma diferença em coordenação motora, em velocidade de raciocínio? Porque isso também é muito importante no vôlei. Você sentiu isso? Não, na verdade não. Claro que eu perdi 6 quilos durante a quarentena, né? E a grande maioria dele foi de massa magra, que a gente chama de músculo, né? E isso acaba que te deixa mais fraco, te deixa com uma impulsão menor, uma força menor de ataque, te traz uma resistência menor. Mas em termos cognitivos, assim, de reação, esse tipo de coisa, sinceramente, nada que foi perceptível até agora. Mas essa parte de fraqueza mesmo, que vai depender aí do dia a dia, 2, 3 semanas, para a gente conseguir voltar aos 100% da condição física. Que bom, Lucas. A gente fica feliz por você e por todos da equipe também que estão se recuperando super bem. Queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse um recado para o pessoal por tudo que você passou e pela mensagem, pela imagem bastante positiva que você carrega também. Realmente eu era um cara que estava me cuidando demais, principalmente porque minha esposa está grávida, eu tenho um filho pequeno que tem problema aí de respiração, tem problemas respiratórios, então também não queria perder esse tempo que eu perdi aí dentro de quadra, e ainda mais que é um vírus que a gente não sabe do que pode acontecer lá para frente com quem pegou.
Então, eu estava tentando me cuidar ao máximo, mesmo assim, por algum vacilo, algum descuidado, eu tive o contato com esse vírus e a gente percebe a gente brinca como ele é malandro, né? Eu, por exemplo, fiquei 3 noites com a minha esposa dormindo na mesma cama e ela não pegou e eu estava infectado. Então, não adianta falar, não ajuda. A gente tem que usar de todos os artifícios aí que a gente tem para tentar contaminar o menos de pessoas possível, para que essas pessoas que sejam contaminadas, eu acho que elas possam ter a chance, pelo menos, de ter um bom tratamento, de caso precise ser internado, que tenha um leito, que tenha vaga, que não aconteça o que aconteceu em Manaus, que faltou oxigênio aí, tanto por distribuição ou por incompetência, que não se sabe. Mas eu acho que não custa nada a gente pensar no próximo um pouco nesse momento, né? A gente ter o mínimo de cuidado possível, porque eu sempre falei, eu não tenho medo de eu pegar pelo meu histórico, por eu ser novo, por eu ser um atleta, por eu ter minha saúde em dia, por eu ter cuidados. Isso não me preocupa muito. O que me preocupa é eu passar talvez para o meu pai, para minha mãe, para o meu sogro, para minha sogra, até para minha esposa, que a gente está grávida, que a gente não sabe qual vai ser as consequências. Então, acho que esse pouco de cuidado com o próximo, assim, eu acho que é legal a gente ter e não custa nada também. É verdade, Lucas. Obrigada. Tem que pensar no próximo, a gente tem que fazer a nossa parte sempre. Eu desejo sucesso para você nos próximos jogos, Lucas. E obrigada pela sua atenção com todo o grupo aqui da Rede RVC, com o Jornal RVC. Obrigado a vocês e sempre que precisar eu estou aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Nosso bate-papo com o Lucão, do EMS Vôlei Taubaté Funvic, que você conferiu aqui.